Olá, queridos, graça e paz. É um prazer estar aqui com você para mais uma aula, para mais um bate-papo sobre aconselhamento cristão. E hoje nós vamos falar sobre a teologia e a psicologia. A gente vai começar a nossa aula respondendo essa pergunta: teologia e psicologia, inimigas ou aliadas? E quando eu olho essa pergunta, antes mesmo de responder se de fato elas são inimigas e aliadas, eu quero colocar o seguinte: é evidente que entre uma e outra há algumas tensões. É evidente que tanto a psicologia quanto a teologia têm caminhos diferenciados para enxergar o mundo. A cosmovisão de cada uma delas vão trilhar outras bases teóricas bem diferentes, elas vão, sobre o mesmo fato, dar explicações diferentes, elas vão fincar posições. Uma outra coisa importante que eu preciso dizer é que existe também, entre uma e outra, aquilo que eu vou chamar de incompreensão. Em algumas coisas, a psicologia, por incompreensão do campo teológico, por incompreensão do campo metafísico, ou por negação do campo metafísico e do campo teológico, ela acaba fazendo algumas afirmações e trazendo para si a verdade última, quando, na verdade, a gente vê algumas. A própria teoria freudiana, ao dizer que a crença em Deus está ligada a uma certa carência de pai, e, sobretudo, está atrelada a uma fase da infância que não foi vencida, e todas essas questões, e a partir daí todas as críticas possíveis, o fato, inclusive, de se atrelar, de que, de fato, aquilo que a teologia chama de fé, chama de experiência sobrenatural, a psicologia finca a posição de que isso nada mais é do que são dispositivos, são experiências da mente, são experiências do indivíduo em si, nada além disso. A teologia, por sua vez, ela durante muito tempo ela demonizou isso. Ela interpretou as doenças emocionais como possessões demoníacas. Ela, inclusive, recorreu o mínimo possível à psicologia no que tange ao auxílio no tratamento de doenças graves. Quando eu trago isso, eu estou trazendo justamente que é possível perceber a tensão entre a teologia e a psicologia. É possível perceber as diferenças de ambas. É possível, sobretudo, entender que elas estão no mesmo lugar, tendo visões diferentes de mundo e pontuando e se posicionando a partir da sua cosmovisão, tendo os seus teóricos, tendo as suas argumentações e tendo as suas doutrinas para explicar as questões que envolvem a vida humana, a cultura, as relações e todas as questões que permeiam a existência da humanidade. Contudo, entretanto, eu tenho muita dificuldade de ter que escolher um lado. Eu tenho muita dificuldade, mesmo sendo teólogo, de ter que definir ou dizer que ambas são inimigas ou ambas são aliadas. Porque, na verdade, e isso fica muito claro nisso que a gente chama hoje de pós-modernidade ou de modernidade continuada, fica muito claro para alguns teóricos e para a maioria dos teóricos da sociedade, dos teóricos sociais, que a pluralidade e a diversidade é uma marca nesse tempo. Então, a partir dessa proposição, a partir dessa tese da questão da pluralidade, eu faço a seguinte reflexão: é extremamente salutar, é extremamente saudável para qualquer sociedade que haja no campo da ciência também muitas visões que possam apontar inúmeros caminhos. O problema, e de fato a grande crise, é a busca da verdade última. A grande crise é a busca do absolutismo no sentido de verdade. Tanto, não só a teologia, nem a psicologia, qualquer outra ciência que traz para si o conceito de verdade última, ela infringe esse princípio, eu vou dizer assim, do nosso tempo, de diversidade e de pluralidade. Porque nós estamos vivendo num momento, em um tempo, em que todas as ciências podem conversar com esse tempo, apresentando a sua cosmovisão, e no final de tudo, ambas podem contribuir, ambas podem
acrescentar, ambas a partir da sua contribuição, dos seus teóricos, das suas posições, das suas instruções, podem dar então a sua contribuição. Então, em alguns momentos elas vão divergir, em outros momentos elas vão convergir. Aquilo que acontece ali é um sistema até que Aristóteles traz quando ele propõe que cada linha científica ou cada ciência, psicologia, filosofia e todas as outras coisas pudessem estar encerradas dentro dos seus quadros teóricos e elas serem as únicas pessoas ou os únicos caminhos para responder determinadas questões. É passivo, é passivo que a psicologia tenha a maior autoridade para se tratar das questões comportamentais no que tange principalmente aos gatilhos e as questões que envolvem as problemáticas emocionais e principalmente da mente. Contudo, não é só ela que pode olhar para isso ou dar a sua posição acerca dessa ou daquela doença. O que é evidente que todas as outras ciências, inclusive a teologia, pode se posicionar, pode trazer uma nova luz. É claro que esse posicionamento precisa caminhar pela linha do equilíbrio, do respeito, pela linha, sobretudo, da valorização do homem, sobretudo da centralidade do cuidado do outro, porque é, isso é que de fato interessa para o crescimento da humanidade. Voltando à nossa pergunta, inimigas ou aliadas, olhando para isso, independentemente de, das questões, independentemente dos problemas, independentemente das tensões que possam existir entre a psicologia e a teologia, eu afirmo categoricamente que elas são aliadas. E aí eu destaco o seguinte: é extremamente normal haver tensões entre as ciências. Contudo, é inegável a presença de periódicos conversão entre elas. Por olhar, por olhar a teologia e a psicologia como inimigas, é apequenar o campo dessas ciências e a sua capacidade de desenvolver diálogos que desagam no bem comum. Ou seja, o que eu estou a dizer é que toda vez que a gente reduz a relação de qualquer ciência, nesse caso da psicologia e da teologia, aquilo que diverge, apenas as suas dissensões e, sobretudo, as suas diferenças, a gente apequena essas ciências. A gente não dá a essas ciências a importância devida e, principalmente, a sua capacidade de utilização para o bem comum, porque é isso de fato que interessa. Então, olhando a partir desse prisma, considerando as tensões vigentes e presentes entre elas, ainda assim, entendendo e para o bem da diversidade, da pluralidade e do bem comum, eu afirmo aqui, com todas as letras possíveis, que elas são aliadas, que ambas, naquilo que elas convergem, serão instrumentos para alcançar o indivíduo naquilo que de fato ele necessita. Então é uma questão que a gente precisa responder. Bem, quais são as relações? Quais são as questões que estão implicadas? O que de fato une? É disso que a gente vai falar, mais do que das tensões. O que de fato une essas duas ciências? O que de fato traz proximidade? O que de fato aproxima a teologia e a psicologia? O assunto é difícil de compreensão. Quem no aconselhamento já não se deparou com questões difíceis em que o conselheiro bíblico ficou sem resposta para aconselhar? Ou, por outro lado, na prática da clínica, enquanto psicólogo, quantas crises e problemas que não encontram respostas nas técnicas em psicologia? Neste processo, a crise de conselheiro bíblico não estou negando a eficiência da palavra de Deus ao recomendar um membro da igreja para um acompanhamento terapêutico como psicólogo ou para uma intervenção medicamentosa como psiquiatra. Essa é a crise. Quando a gente está aconselhando, a gente entende que o aconselhado
precisa procurar um psicólogo, precisa procurar um psicanalista, ele precisa de terapia e não de aconselhamento pastoral ou de aconselhamento cristão, às vezes a gente fica em crise achando que a gente está inferiorizando o poder da palavra de Deus ou achando que aquele tratamento por meio do texto bíblico não é o suficiente. Essa é a nossa crise. Por outro lado, a crise do terapeuta é inversa. Deve-se, eticamente falando, tocar em assuntos religiosos e espirituais numa sessão de terapia. Às vezes o terapeuta fica nessa crise, porque ele fica preocupado se ele deve ou não envolver a questão religiosa, entrar nesse caminho. Ou seja, sobre essas questões, as opiniões são diversas. Inúmeras são as opiniões que vão tratar sobre isso. Contudo, nesse primeiro dilema, o que fica claro para nós aqui é que tanto o conselheiro cristão no gabinete, quanto o psicólogo no seu consultório, ou psicanalista, ou terapeuta, seja de que área for, ambos vão vivenciar essa crise e ambos vão ter que, em algum momento, um tocar na área do outro, um ter que entender que, às vezes, o que aquele paciente precisa não é só da terapia, mas ele vai precisar sim, porque ele vai precisar sim da religião, ele vai precisar sim da igreja, ele vai precisar sim de ter, de fato, toda aquela relação metafísica, mística, porque aquilo dá sentido para a vida dele, porque aquilo proporciona a ele o equilíbrio que ele perdeu. Quando, em contrapartida, o conselheiro cristão também vai entender que, ainda que ele permaneça com o aconselhamento bíblico, com a ação da palavra de Deus na vida daquele indivíduo, ele já não vai conseguir mais ajudar sem indicar aquele irmão, aquela irmã, para sentar num divã, para ser então acompanhado por um profissional. Então, na verdade, o que precisa aí, e aí assim, você muito tranquilo em dizer, é de humildade de ambas as partes, para entender até onde cada um deve ir no processo de contribuição para o cuidado e a ajuda às pessoas. Essa é a grande questão. O cristianismo e a psicologia se concentram, e aí uma outra relação muito interessante. Tanto o cristianismo fundado e tanto a psicologia enquanto ciência, ambos estão centrados numa única coisa, na natureza humana. Diferente do que se pensa, o campo teológico, ou quando a gente fala de teologia, normalmente o que se entende é que a teologia está estudando o Deus absoluto, metafísico. Não, na verdade, a teologia está estudando um Deus que é sim absoluto, metafísico, onipotente, mas sobretudo é um Deus histórico. E por ser um Deus histórico, é um Deus que está na história, se relacionando com o homem. E mais do que isso, a teologia vai, na sua centralidade, tratar e trabalhar acerca da natureza do homem, das relações do homem, da forma como esse homem lidar com a cultura, da forma como esse homem lidar com as crises, da forma como esse homem lidar com as decepções, ou seja, com a maneira como esse homem se relaciona com os outros homens. Então, na verdade, tanto a psicologia, que está vendo o comportamento, que está observando as emoções, que está entendendo a estrutura que cerca esse indivíduo, ambas ciências observam o homem e estão centralizadas nele. E esse é um ponto de convergência. Esse é um ponto muito comum entre a teologia e a psicologia. O que as diferencia são o método de intervenção e aplicação para os dilemas em que esta natureza está envolvida. Qual é a diferença nesse processo? É que a psicologia vai enxergar determinada questão de um jeito, a teologia de outro, mas ambas estão focadas na natureza humana. Então, as relações que a teologia e a psicologia vão ter é que vai haver momentos que uma vai precisar indicar a outra para dar seguimento ou na ajuda ao semelhante, e vai haver momentos, e principalmente no fato de ambas estarem centradas na natureza humana, ainda que aplicando seus métodos de forma diferente. E aí eu continuo apontando essa questão de centralidade no homem para pensar o seguinte: fica claro até aqui a relação entre a teologia e a psicologia. Ambas as ciências se ocupam com a natureza humana.
foi demonstrada biblicamente a relação entre a parte interior e exterior do ser humano e as suas implicações para a vida. Ou seja, é possível você olhar para a Bíblia e, com mais que de divino que você queira atribuir à Bíblia Sagrada, ela tem muito de humano, porque ela trata o tempo todo das relações humanas, das questões humanas, das situações que envolvem a vida humana. Então, o maior exemplo de conselheiro bíblico e que de envolvimento com esse homem em si é o próprio Jesus. Jesus é o maior exemplo de conselheiro. Ele é aquele que centrou o ministério dele no ser humano. E aí você vê na maneira como Jesus agiu: compaixão, amor, empatia, misericórdia e muitas outras coisas que são características que o conselheiro cristão precisa ter. Ele precisa ser empático, ele precisa ter compaixão, ele precisa ter amor, ele precisa ter misericórdia, ele precisa se dispor a estar pronto no envolvimento para cuidar daquele ou daquela pessoa que apareça para ele com demandas. A missão era dar ao homem a vida na sua inteireza. Essa era a missão de Jesus. Eu penso que tanto o teólogo, na condição de conselheiro cristão, quanto o psicólogo, eles estão ali com essa missão muito linda, com essa missão muito fantástica de dar, de trazer, de permitir e de invocar novamente para esse ou para essa que esteja perdendo o brilho e a vontade de viver, a inteireza, a plenitude, o gozo da vida. Isso é uma questão interessante. Norteados por esses princípios e valores, tendo como característica a compaixão ilimitada, o ministério de Jesus foi centrado na pessoa. Por este viés, é possível pensar no ser humano como um todo e não como compartimento. Jesus Cristo cuidou do corpo, da alma e do espírito. É a missão integral da igreja e do aconselhamento cristão. Ou seja, quando o conselheiro cristão ele olha para o homem e o compreende na sua totalidade, não apenas o vê como uma alma que vai para o céu, mas entende como um homem que está aqui, que tem demandas aqui, tem questões aqui, ele consegue de algum jeito ter empatia, e é nessa empatia, nessa proximidade, nessa compaixão, nessa inclinação é que de algum jeito a gente consegue conduzir esse irmão, essa irmã, essa pessoa ao equilíbrio que no início, ao equilíbrio, né, equilíbrio, harmonia, que no início da nossa aula nós chamamos de saúde, né, nós caracterizamos assim. Bem, chegamos ao fim de mais 2 lições, e nessas lições nós estudamos saúde e doença, e também falamos sobre a relação da teologia e da psicologia. Lembrando sempre o seguinte: enquanto conselheiro cristão, você não é psicólogo, você não é analista, você não é terapeuta. E da mesma forma, quando alguém vá conversar com você no gabinete, ele não está procurando um profissional de saúde, ele está procurando um conselheiro. Se você de fato entender que o que ele precisa é de um profissional de saúde, não se sinta envergonhado. Indique ele, conduza ele a esse profissional, porque você fazendo isso não estará em hipótese alguma diminuindo a palavra de Deus, nem muito menos demonstrando falta de fé, apenas reconhecendo que nesse momento e nesse estágio a sua ciência, que no caso é a teologia, é a teologia cristã prática, não responde àqueles dilemas e nem ajuda aquele indivíduo. Deus te abençoe, fique na paz, até a próxima semana e até o próximo vídeo.